Olá, cá estamos hoje mais uma vez para falar com vocês acerca de um tema que consideramos muito pertinente aqui nos bastidores da liderança. E qual é esse tema? O que é que nós precisamos para nos prepararmos para uma carreira internacional? Quem diz uma carreira internacional diz uma internacionalização. Podemos manter-nos no nosso país e desenvolver alguma competência a nível internacional. E melhor do que eu para fazer uma abordagem a esse nível, a Cristina, porque já o faz de uma forma muito natural. Já viveu em França, vem a Portugal com muita frequência, sendo que o país de origem é o Brasil. Cristina, queres nos dizer o que é que tu consideras ser mais pertinente neste processo de internacionalizar a nossa marca, o nosso produto, ou o que quer que seja que tenhamos para internacionalizar? Uhum. Bom, quando eu comecei a viajar a turismo, né, há 20 anos atrás, eu lembro que eu fui à França e eu decidi estudar um pouco a língua deles, pelo menos o básico, né? E estudando, eu vi em um dos livros para a gente se adequar à cultura deles, né? Porque nós estaríamos no país deles. Então, às vezes eu vejo pessoas, às vezes eu vejo clientes que estão no processo de internalização e que eles se preocupam muito com a parte técnica. E eu vejo que nós temos que nos preocupar bastante com a parte cultural, porque nós vamos estar no país deles, não no nosso país. Então é completamente diferente. Então, a cultura do país nós temos que saber bastante. Lógico que tecnicamente nós temos que estar preparados, mas a partir do momento que a gente está fazendo esse processo de ir para outro país, a gente já está com a parte técnica ajustada, né? Nós já sabemos por que nós vamos em outro país e por que a gente, onde a gente vai trabalhar. Só que às vezes as pessoas acabam esquecendo da cultura. É outra cultura, então e aí vem o que? O respeito por essa cultura. Então nós temos que respeitar os hábitos, a maneira que eles são e que é completamente diferente da nossa de outro país. Eu vejo, né, que como você já disse, eu morei na França, trabalho bastante em Portugal, nos Estados Unidos. Então eu vejo que a parte técnica eu já tenho. Então o que eu mais me preocupo é na parte cultural, né, para ter esse respeito com eles, que é diferente, e também, e aí com isso, a gente sabendo a respeito, a gente se adequar. E como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, hoje a gente tem a internet, a gente tem vários meios para ter contato. Então, tem grupos no LinkedIn, tem grupos no Instagram, no Facebook. Então, ter contato com essas pessoas e perguntar sobre as curiosidades deles, como que é aqui. Então, eu vejo que a gestão aqui é bem parecida com Portugal e com França. Só que quando eu vejo a cultura, então, na França, eles são mais direto no feedback. São bem mais direto, eles não têm, a gente costuma dizer aqui no Brasil, mimimi, né? Não tem aquele mimimi do Brasil. O Brasil já é mais carinhoso, já é mais suave no feedback. Então, às vezes a gente vai para outro país e assusta, né? Nos Estados Unidos também, eles são bem mais direto em feedback, são bem mais direto em gestão. Então, é muito bom a gente se adequar à cultura, estudar a cultura do país, né, para respeitar e para aí ir adequando a nossa maneira para chegar aí e não se assustar tanto, né? Então, é diferente. Então, além de focar na parte técnica, focar também na parte comportamental do outro país. Então, é isso que eu deixo aí como dica de mais importante, que é a parte cultural. Em jeito de conclusão, eu acrescentaria uma coisa que, a trabalhar com alguns clientes, fui percebendo, que é a legislação. Lembro-me de estar a desenvolver um processo com um cliente de autocarros para aeroportos e enquanto que no nosso país ou na Europa a altura do primeiro degrau do autocarro era uma, de país para país a altura do primeiro degrau do autocarro parece uma coisa simples,
mas muda imenso um protótipo. E então é importante que nós também tenhamos a noção da legislação. Por exemplo, outro caso, uma cliente estava a fazer mobiliário de luxo para grandes hotéis. E os hotéis nos Estados Unidos exigiam uma cera para tornar o móvel impermeável. E isso era era legislação, ou seja, nada poderia estar nos hotéis sem aquele tipo de cera que tornasse essa impermeabilização. Por isso, acho que a acrescentar aí também é importante que nós tenhamos a noção de legislação que Concordo. está em vigor nos outros Uhum. países, porque muitas vezes, se aquilo que nós estivermos a fazer for um produto, o produto pode não estar de acordo com a legislação do país em vigor. E muito cá estivemos hoje então a falar sobre o que podemos fazer para um processo de internacionalização, aqui com a nossa especialista MOR, porque já vai andando por vários países, a Cristina. Espero que gostem e cá estaremos para a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem, até mais.